Pois é, meu povo, o Vasco venceu o Atlético fora de casa, no estádio do Mineirão, hoje, com sua torcida gritando, fazendo festa, como você está vendo aí. O Vasco vence o Atlético pela primeira rodada do Brasileirão da Série A. O Vasco retornando para um lugar que nunca deveria ter saído, venceu o time do Atlético. E aí você vai falar, o Vasco venceu o time do Atlético jogando bola, rendendo, atacando, um jogo de igual para igual. Não foi bem assim, mas o Vasco venceu. Jogo fora de casa difícil, que nenhum vascaíno que eu conheço me falou, veio falar, não, o Vasco pode vencer. Jogo que o empate seria para muitos vitória. Eu falei aqui que eu acreditava que o Vasco poderia vencer. Eu palpitei o empate, mas eu acreditava na vitória. É óbvio que o Vasco jogou fazendo o seguinte, estratégia, é o que dava. O Atlético Mineiro é um time fortíssimo, é um time que tem inúmeras peças de qualidade. É o time que, se eles tiram o jogador, eles têm jogador para repor no mesmo nível. Eles tiram o Zaracho e entra o Pedrinho. Eles tiram o Pavon e entra o Edenilson. Eles tiram os jogadores, tiram o Patrick e coloca, sei lá, outro craque. Irmão, é uma guerra. Vencer um time tão qualificado, de tanta qualidade, é muito difícil. E não é difícil para o Vasco, é difícil para Flamengo, é difícil para Palmeiras, é difícil para qualquer um, pô. Vocês estão malucos de achar que o Vasco, pô, não, mas o Vasco jogou de igual para... Você tá maluco? Olha o time dos caras. E é natural que a gente aqui agora faça a crítica. Uma vitória incrível. O Vasco pontua fora de casa e faz 3 pontos imprescindíveis para a continuidade do campeonato. Uma gordura imprescindível que a gente sabe que faz falta lá no final. Para qualquer coisa que for disputar. Título, Libertadores, o que for. Aí você vai falar, o Vasco tem condição de disputar o título? Precisa de reforços. Eu acho que com o time que tem, o Vasco não consegue ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas jogando dessa forma, com esse tesão, com essa disposição, e do jeito que esse campeonato é, que um entrega para o outro e que esses grandes times estão disputando vários outros campeonatos, o Vasco sim tem uma chance. Não desacreditem completamente. O Vasco tem sim uma chance de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Basta jogar assim, com esse tesão, com essa fome, querendo vencer adversários que ninguém acreditava que ia vencer. O Vasco, infelizmente, recuou demais. Aí você vai falar, porra, Luiz, mas também o Atlético é um time muito qualificado. Os caras estavam escancarados e o Vasco não aproveitou o contra-ataque. Pedro Raul apagado, a bola não chegava, tentou fazer a parte dele, não vou criticar, porque mérito é de todos, inclusive dele, dessa vitória. Mas, sinceramente, a forma como o Vasco abdicou do ataque, tendo condições para poder atacar, é uma coisa ridícula. Isso tem que ser estudado pelo Barbieri, porque era um jogo que dava para matar no primeiro tempo. Dava para matar no primeiro tempo, e no segundo tempo também. Tava uma avenida dos caras, os caras estavam escancarados. Se tivesse ali uma ou duas oportunidades, é porque o Barbieri acabou sendo expulso, mas se tivesse uma ou duas oportunidades ali, dá para fazer o terceiro gol e acabava o jogo, pô. Então assim, infelizmente o Vasco abdicou, e isso precisa ser mudado para ontem. Então, obviamente, o destaque maior positivo do Vasco hoje, no todo, depois de analisar todo o jogo, foi o seu esquema defensivo, que funcionou incrivelmente bem. O Vasco, infelizmente, tomou muitos cartões amarelos, mas jogando contra um adversário tão qualificado, na casa dele, com a torcida incentivando, os caras perdendo, e os caras com um time que tem 1000 peças de reposição, é óbvio que ia ser uma guerra. E outra, se o Vasco não joga desse jeito, meu irmão, esses caras goleiam times grandes, goleiam times fortes, goleiam qualquer tipo de time. Se você não jogar desse jeito, você vai ser goleado, pô. Os times são muito fortes. Um time muito qualificado. Se esse time, inclusive do Atlético, jogar desse jeito, ganha tudo que disputar. Porque a qualidade dos caras é absurda. Eles têm muita qualidade. É um dos melhores times do Atlético que eu já vi jogar. É impressionante. E óbvio que o Vasco apelou para coisas que eu não gosto. Catimba, demorar, fingir que tá doendo mais em cada falta para poder ganhar minuto, ganhar tempo. Isso faz parte de uma estratégia que eu sinceramente não gosto. Eu gosto de um Vasco mais agressivo, como foi no começo do jogo. Só que o Vasco acabou fazendo resultado fora de casa.
E aí, esperar o Atlético e, obviamente, usar o contra-ataque para matar o jogo, coisa que o Vasco não fez, era a melhor estratégia, é óbvio. Se eu meto 2 gols no adversário, o adversário é melhor do que eu, obviamente, ele está na casa dele com a torcida incentivando, eu vou me trancar e vou esperar jogar no erro deles. E na hora que eles errarem, eu vou aproveitar e matar o jogo no contra-ataque. Faltou isso. Faltou isso porque, infelizmente, o Vasco não teve peça suficiente, porque a peça que estava lá disposta para atacar, ela estava marcando lá, se doando para poder segurar o resultado. E jogar assim, obviamente, não dá para jogar sempre assim. Até porque se o Vasco jogasse assim hoje e não tivesse feito 2 gols, seria ridículo. Talvez a postura seria ridícula. Essa postura só se justifica depois de ter feito 2 gols. Agora, jogar assim num jogo como esse seria ridículo, né? Então, a verdade é que hoje a estratégia venceu de uma forma que eu sinceramente não gosto de ver. Não gosto de ver o Vasco jogar assim. Mas a gente arrancou os 3 pontos fora de casa, coisa que ninguém acreditava. Então esse elenco está de parabéns pelo que conquistou. Espero que o Vasco consiga enxergar os erros, principalmente a parte ofensiva, entender que não pode abdicar assim da parte ofensiva nesses jogos, entender que próximo jogo contra o Palmeiras tem que ir com sangue no olho, tem que ir para vencer e vai jogar em casa, tem que propor o jogo, tem que entrar com disposição para vencer. Olha, o destaque negativo que era o Pedro Raul no primeiro tempo para mim, com certeza nesse segundo tempo ele mostrou que estava sacrificou ao máximo o que ele pôde para poder, inclusive ele comemorava quando ele conseguia atrasar o Atlético, roubar uma bola. Ele mostrou, inclusive, quando tirava a bola na zaga, que ele realmente sacrificou hoje o jogo dele para poder fazer o Vasco sair com o resultado, porque já tinha feito o placar. E, pô, fora ver o Léo Pelé comemorando cada bola roubada, pô, o Robson, que também jogou demais, jogou uma bola linda, o Rodrigo. Eu acho que o Puma foi defensivamente um dos piores ali, mas realmente o Vasco hoje estava disposto, determinado. Andrei jogou muita bola, a raça do Andrei também foi lindo de ver. O Marlon Gomes entrou bem, o Figueiredo entrou bem. O Vasco fez alterações que funcionaram. Talvez o Alex Teixeira foi no mesmo nível dos caras, mas também não jogou mal. O Vasco foi bem hoje. E vamos lembrar uma coisa: o time do Atlético é mais forte, é indiscutível. É mais forte. Mas como que você vence um time mais forte? É fazer isso que o Vasco fez. É jogar com raça, é ser preciso, é ser cirúrgico, é meter gol, é se fechar quando for necessário, é matar o jogo, é fazer o que for preciso para vencer. Porque no fim das contas, meu irmão, eu quero os 3 pontos no bolso. Eu quero sair vencedor, independente se foi 6-0, independente se... porque é jogo, é campeonato. Isso aqui não é freestyle para fazer show. O Vasco tá aqui para fazer show, o Vasco tá para vencer. Sabe por quê? Porque eu não quero cair de novo. Então, independente de como for a vitória, pô, isso é vitória, vitória. Eu falei para vocês, o futebol é jogado no campo, 11 contra 11. Elenco e papel não jogam. E o Vasco hoje venceu. Tamo junto, galera. Um grande salve. Até o próximo jogo. Vamos vencer, Vasco!